Deus, hoje a gente teve a misericórdia, a graça de Deus e deu a oportunidade mais uma vez de trazer a palavra de Deus, amém, irmão? A palavra estava com o Diácono Geis, depois passou para mim, né, Diácono? Diácono não é Diácono não, né? Desculpa, irmão Geis, desculpa, viu, irmão Geis? Aí passou para mim e pela misericórdia de Deus estou aqui, amém, irmãos? Amém. Irmãos, hoje, nesses dias que eu estive aqui no Espiritinho, na próxima semana eu vou embora e a gente tem que fazer memória, amém, irmãos? Tem que fazer memória. Um dia eu falando de uma saudosa irmã na igreja, um irmão me repreendeu. Ele disse assim: pastor, o senhor gosta de falar de gente que já morreu no culto da igreja. Aí depois eu disse para ele: irmãos, nós falamos de Davi não habita mais conosco. Falamos de Paulo, falamos de Pedro, e falamos de João, e nenhum desses homens não habita mais conosco. Então nós falamos sempre na frente da igreja de pessoas que já partiram. E não tem problema nenhum falar de um saudoso irmão, de alguém que marcou em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. E nesses dias eu tive a visita da irmã Cândida, ali na casa da minha sogra. E eu vi a Ellen, e me lembrou muito o saudoso irmão Júlio. Amém, irmãos? E eu disse: se eu tiver uma oportunidade de pregar na igreja de Espiritinho nesses dias, falarei em memória deste homem de Deus que nos ajudou muito na construção desta obra, amém, irmãos? E que jamais deve ser esquecido. E quando eu olhava para ela, eu me lembrava dele. E eu nunca disse isso para ninguém, mas eu fui muito aconselhado pelo Júlio. Sempre, quando terminava o programa de rádio, a minha parada era lá no Júlio. Eu perguntava para ele: pastor, e você lá? Ele dizia para mim, né? Hoje foi bom demais, ele falava, e aquilo está em coração. E outro dia eu ia lá e estava fazendo programa de rádio, ele era meu ouvinte assíduo. Eu sabia que ele estava me ouvindo. Amém, irmãos? Amém. E aí, quando terminava o programa, eu passava ali na Júlio Peças, sempre dava um amor. E eu acho que nós devemos lembrar do exemplo dos saudosos irmãos que estiveram conosco. Amém, irmãos? Eu lembro quando nós fizemos a campanha de comprar as cadeiras Promélia, o nome irmão? Promélia, as cadeiras que tem aí. Cada cliente ia comprar uma, né, irmão? Cadeiras Promélia, essas cadeiras são fortes. Nós pedimos, o gerente do Paraíba na época era o irmão da Assembleia de Deus, Alberto, o grandão. Pastor, essa aqui são das melhores. Ele subiu em cima, irmão. Como pesado vai ser quilo. E aí eu tenho que ficar com essa cadeira. Ele subiu em cima da cadeira, mas Deus tudo. E essa é a cadeira. E aí o irmão, falei com o irmão Júlio, ele disse: juntamente, pastor, sou de acordo. Trouxe já a cadeira dele. Sei que cada crente tem uma cadeira aqui, é meu irmão? Cadeiras Promélia. Promélia é o mesmo nome, é, irmão? Não sei se o nome é ele. Mas elas estão aí, irmão. Essas aí, ó. Deixa eu ver. Aqui não está sentado numa delas, não. Tem aqui. A missionária Fátima está sentada numa delas. Olha lá, o irmão levanta com uma lá. Tá vendo, irmão? As cadeiras Promélia. Tá aí, cadeira forte. Pode sentar dois em cima e não quebra. Amém, irmão? Vamos louvar o Senhor Jesus com palmas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, irmão? Diz assim o louvor: mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Quem te vê? Eu te ver, meu Redentor, é divino junto dele eu hei de estar. Hei de ver, Salvador,
Os finados cravos hei de contemplar, lá no lindo céu de luz, quando Cristo me... Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para a palavra, Aleluia. amém, Aleluia. João capítulo 4. Ele veio, o Redentor, e veio meus irmãos em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Nós veremos nossos irmãos em Cristo. Veremos lá o garimpeiro manso. Amém? Amém. Oh, glória. Maravilha. João capítulo 4. João capítulo 4, versículo de número 4. Nós vamos ser bem breve aqui, irmãos. Mas Deus tem algo para falar no nosso coração, amém? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Pode sentar os irmãos. Pode sentar os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar os irmãos. Povo de Deus, quando hoje me foi informado que eu traria a palavra de Deus, veio na minha mente Samaria. E depois veio a mulher samaritana. Interessante que a Bíblia não diz o nome desta mulher, apenas diz que ela era a mulher samaritana. E lendo a Escritura Sagrada, em João capítulo 4, Jesus é levado ao encontro desta mulher. Era necessário que ele passasse em Samaria e também em uma cidade chamada Sicar. Eu creio que Deus, na sua infinita sabedoria, já tinha marcado aquele encontro na sua agenda. Aleluia. Assim mesmo como eu creio que ele já tinha marcado o encontro com Zaqueu, o publicano, eu creio também que a ida de Jesus à cidade de Samaria era com o objetivo de se encontrar com esta mulher. Estava marcado na hora sexta, no calendário, no horário judaico, diz a hora sexta, mas o nosso horário é ao meio-dia. Naquele horário estava marcado o encontro que Jesus teria com aquela mulher, louvado seja Deus. E quando Jesus chega àquele determinado lugar, a uma fonte de Jacó, a um poço de Jacó, me lembro aqui do irmão João Martins, ele não está aqui hoje, mas eu lembro quando a gente dava a oportunidade para ele cantar, ele pegava um tamborim que ele tinha e dizia: o poço de Jacó tem água para tirar, me tira uma vez, outra vez quer tirar. Jesus Cristo é a fonte de água viva, quem beber esta água nunca mais se terá. Jesus Cristo, quem lembra? Era um tamborim, né? O poço de Jacó tem água para tirar, quem tira uma vez, outra vez quer tirar. Ele batia um negócio aí muito ligeiro com a mão e ele cantava. Amém, meus Deus? Amém. Então, Jesus está ali diante do poço de Jacó, a fonte de Jacó, e ele estava agendado ali para se encontrar com a mulher samaritana. Ele tinha projetos na vida daquela mulher. Aleluia.
esperava ela ali. Ele disse aos seus discípulos para comprar comida. E ele queria ficar só. Ele queria um encontro pessoal com aquela mulher. Não demorou, seus discípulos saíram para comprar algum tipo de comida e ele ficou ali à beira da fonte. Não demorou, apareceu a mulher samaritana para buscar água. Aleluia. E quando ela se encontra na fonte, aquele homem judeu lhe pede água para beber. Aleluia. Ela se espanta, porque não era comum que os judeus falassem com o samaritano. Havia uma intriga entre eles antiga. Nós sabemos que os samaritanos eles têm sua descendência a partir do reino do norte. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com a capital em Samaria e o reino do sul com a capital em Jerusalém. O reino do sul seguiu ao Senhor, aleluia, mas o reino do norte se desviou, foi conquistado pelos assírios e sofreu várias influências de idolatria. Aquele povo se desviou completamente da palavra de Deus. E os samaritanos são de origem desse povo de Samaria. E essa mulher samaritana, ela é descendente de Jacó, porque ela diz que Jacó é o seu pai, amém, irmãos? Ela diz que aquela fonte é do seu pai, Jacó. Ela tem algo em comum com os judeus. A gente vê que eles todos são descendentes de Jacó. Como eu já falei para os irmãos, o reino se divide após a morte de Salomão. Fica o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, capital Samaria, se desvia, anda por caminhos tortuosos, caminho de idolatria, caminho de tudo que é ruim que você possa imaginar. Enquanto o reino do sul continua servindo ao Senhor. Amém, irmãos? Então, os samaritanos, eles tinham se afastado da palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Eles não andavam dentro daquilo que Deus queria para a nação de Israel. E eles tinham intrigas entre si terríveis, que dá aí um estudo bíblico grandioso, mas essa não é a nossa intenção hoje. Mas ela se admira que Jesus pediu água, porque não se falavam, eram intrigados entre si. Mas Jesus diz: dá-me de beber. Ela diz: como é que tu és judeu e fala com a mulher samaritana? E daí inicia-se um diálogo entre eles. Eles começam a conversar. E Jesus, ele conversava com as pessoas. Ele começava sobre um assunto, mas terminava falando da salvação. Aleluia. É assim que o crente deve proceder. Às vezes o crente começa a falar de política, mas termina falando que Jesus salva. Aleluia. O crente começa falando um assunto que aconteceu na cidade, mas termina dizendo que Jesus salva. Aleluia. E assim foi Jesus. Começa falando com aquela mulher sobre água para beber, e ele aproveita aquela situação para trazer àquela mulher a palavra de salvação. Aleluia. Ele disse: mulher, se tu beber a água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Se tu soubesse com quem tu está falando, tu pediria minha água e eu te daria a água da vida. Aleluia, louvado seja Deus. E haveria uma fonte no teu ventre, uma fonte a jorrar para a vida eterna, se tu bebesse dessa água que eu te daria. Aleluia. E a mulher achou bom essa conversa, né, irmãos? Ela estava cansada de buscar água na cabeça. Ela disse: Senhor, me dá dessa água para me beber. Aleluia. Era isso que Jesus queria ouvir, amém, irmãos? Quando ela disse: me dá dessa água para beber, Jesus disse: vai lá e traz teu marido a beber também. Amém, irmãos? Traz teu marido. E quando ele fala
só isso era o objetivo dele, que ele queria entrar. Ela não entendeu nada sobre a água. O argumento da água: se tu beber esta água, nunca mais te terá sede. Se tu soubesse com quem tu está falando, aquilo não tinha entendimento. Jesus parte para outra área. Amém, irmãos? Às vezes você está evangelizando uma pessoa e aquilo que tu está falando parece muito difícil de compreensão. Mas quando nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor, o Senhor nos dá o direcionamento. Amém, irmãos? De como deve falar com determinadas pessoas. Qual é o ponto sensível de determinada pessoa para que ela se abra para entender a palavra de Deus. E nós que pregamos a palavra, nós que levamos o Evangelho, precisamos pedir sabedoria a Deus para que nós possamos levar a palavra às pessoas. Porque nem todas as pessoas entenderão aquilo que nós estamos explicando. E requer de nós uma capacidade para que nós possamos trazer um assunto que abra o coração daquela pessoa, para que ela se converta. Amém, irmãos? E Jesus vai ao ponto daquela mulher, da vida daquela mulher, e abre o coração dela. Ele diz: traz o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Aleluia. Ela entra no assunto. E ele diz: tu falaste bem, porque tu já tiveste 5. E esse que tu estás agora não é teu. Aleluia. Quando Jesus fala disso, irmãos, aquela mulher, ela sente que Jesus não é um simples homem, que algo de Deus está acontecendo ali. Ela diz: bem sei eu que tu és profeta. Louvado seja Deus. Aquilo ela queria esconder. Aquilo ela não andava compartilhando com todo mundo. Se ela fosse judia, talvez ela não estaria mais viva. Mas como ela era de Samaria, os samaritanos, eles não obedeciam mais a palavra de Deus. Eles não viviam debaixo da lei mosaica. Eles tinham, irmãos, se envolvido em vários ensinamentos, porque os assírios invadiram na época o reino do norte e trouxeram vários outros deuses, trouxeram várias outras doutrinas e fez uma bagunça na cabeça dos samaritanos. Mas ainda existia neles a semente da palavra do Senhor, porque ela mesmo diz, no discurso com Jesus, ela diz: olha, nossos pais adoravam nesse monte, que é o Monte Gerizim, mas os judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Aí quando Jesus diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ela demonstrava, irmãos, que ainda tinha uma semente da palavra em sua vida. Ela chama Jacó de seu pai. Ela diz: tu é maior do que o meu pai Jacó. Quando Jesus disse: olha, se tu beber dessa água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Ela diz: tu é maior do que o nosso pai Jacó, que deu água para os seus cabritos, que deu água para os seus servos nesse poço. Você vê que ela tem ainda uma ligação com a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus não tinha saído totalmente da vida dela. O discurso se prolonga e ela diz algo interessante. Jesus disse: olha, se tu beber dessa água que eu te der, tu nunca mais terás sede, e vai jorrar de dentro de ti uma fonte para a vida eterna. Aleluia. E ela diz assim: homem, me dá dessa água para me beber. Aleluia. E Jesus começa aquele discurso e algo chega numa situação que eu vou dizer para vocês, irmãos, é algo glorioso, porque é poucos textos que Jesus fala isso. No discurso ela diz: nós sabemos que há de vir o Messias. Olha como ela ainda tem ligação com a palavra, amém, irmãos? Ela diz: nós sabemos, nós samaritanos sabemos, mesmo
situação que nós estamos, nós fomos ensinados pelos nossos pais, fomos ensinados na palavra que há de vir o Messias, o Cristo, aleluia. E Ele nos ensinará todas as coisas, aleluia. E esse texto eu acho um texto glorioso, quando Jesus diz: eu o sou, aleluia. E eu sou e falo contigo, aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Ele diz: eu sou o Messias. Poucas vezes ele falou isso. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. E é eu que estou falando contigo, aleluia. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Quando aquela mulher ouve essas palavras, chegam os discípulos ficam escandalizados, porque ele está falando com a mulher. E ainda há uma grave, a mulher é samaritana, e eles têm um preconceito terrível, e eles ficam assim bem. E a mulher também se cala na hora, porque o clima fica assim, um clima, mas passa algo na mente dela, quando ela diz: eu sei que há de vir o Messias, o Cristo, e Ele nos guiará aos caminhos corretos, Ele nos ensinará todas as coisas, diz a palavra. E Ele diz: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, e eu falo contigo, aleluia. Quando ela vai responder Ele, chega os discípulos com as comidas, e ela não fala muito mais ali, mas vem na mente dela o profeta Isaías, aleluia. Ele será chamado, um filho se nos deu. Ele será chamado Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aleluia. Ela tem conhecimento, ela é a descendência de Abraão, irmãos. Ela é descendente direto de Salomão. Ela faz parte das tribos do norte. Embora tenha sido desviado, mas ela tem conhecimento da palavra. E ela está diante, ela olha e diz: eu estou diante do Deus forte. Aleluia. Ela tinha entendimento disso. O Messias, o Cristo, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Ela está diante agora do que o profeta Isaías disse: Ele carregará sobre si os vossos pecados, o castigo que lhes traz as paz está sobre ele, e pelas pisaduras deles vocês serão sarados. Ela diz: eu estou diante do Deus forte, eu estou diante do Príncipe da paz, eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, do que a Bíblia diz. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Aquela mulher fica paralisada. Ele diz: eu sou quem fala contigo. Ninguém sabia que ela tinha esse tempo marido, ninguém sabia que ela estava enrolada desse jeito. Ela diz, ela ficou trêmula naquela situação. Depois